Olá, alunos! Tudo bem com você? Eu sou a professora Elia Mendonça. Nesse vídeo, eu irei resolver as atividades da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano, volume 3. Vem comigo? Antes de iniciarmos as atividades da semana, peço que se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai receber todas as dicas que eu estou trazendo para você. Se tiver alguma dúvida durante o decorrer das atividades, peço que registre os comentários, assim irei ajudá-lo. As atividades da semana traz como tema entalpia de combustão. Então, vamos lá? Mas então, o que é entalpia de combustão? Ela também pode ser chamada de calor padrão de combustão. É representado pelo ΔH elevado a zero C. A entalpia de combustão de uma substância é a variação de entalpia, que é a quantidade de calor liberada, verificada na combustão de um mol de uma determinada substância, supondo que todas essas substâncias estejam no estado padrão, que vamos considerar como estado padrão a forma alotrópica mais estável, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. Bom, pelo fato de se referir à combustão de um mol de uma substância, esse valor também é chamado de calor molar da combustão. Por exemplo, a 25 graus Celsius de 1 atm, temos o exemplo 1, entalpia de combustão do metano, que é o CH4, aí representado pela equação. Então, nós temos que 1 mol de metano reage com 2 mols de oxigênio, formando gás carbônico mais 2 mols de água, liberando 889,5 kJ de energia por cada 1 mol de metano que sofreu combustão. Outro exemplo, entalpia de combustão do álcool metílico, que é representado por CH3OH. Na equação, o álcool metílico reage com 1,5 mol de oxigênio, formando gás carbônico mais 2 mol de água, liberando 725,6 kJ por cada 1 mol de álcool metílico que sofre combustão. Bom, considera-se combustão total aquela que leva à formação de gás carbônico e água. Nesse caso, os dois exemplos citados são reações que ocorrem a combustão total do combustível. Note que o ΔH nesses dois exemplos é sempre negativo, pois as reações de combustão são exotérmicas. É muito comum medir a entalpia de combustão de uma substância orgânica, como nesses dois exemplos. Nesses casos, considera-se sempre a combustão total, que leva à formação do CO2 e H2O. Temos que o calor padrão de combustão, ou entalpia de combustão, é representado por uma equação de combustão. Essa equação é aquela em que o combustível reage com o gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água, ou apenas um deles. Como exemplo, temos aqui a reação de combustão do gás hidrogênio, que o produto formado é apenas água. Então, nesse caso, também nós podemos falar que é uma reação de combustão, porque um dos produtos é gás carbônico ou água. No caso, nós temos a água. Então, essa reação de combustão de um mol de hidrogênio, ela vai liberar 68,4 kcal por cada 1 mol desse combustível. Observe também que, nesse caso, a equação representa uma equação de calor de formação, que nada mais é que seus reagentes são apenas substâncias simples no estado padrão. Passamos agora à resolução das atividades. Atividade 1. Então, durante as atividades, se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários. Se estiver te ajudando de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like. Bom, considere afirmativa a combustão de 1 mol de álcool etílico, que é o C2H6O, produzindo gás carbônico e água, e libera 325 kcal. A equação química que corresponde a essa afirmativa é, então, inicialmente, nós vamos montar a equação, com os dados do problema. Então, 1 mol de álcool etílico vai reagir com gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água, e liberando aí uma quantidade de calor de combustão de 325 kcal. Bom, o
que nós podemos observar que essa equação não está balanceada. Nós temos aqui 2 átomos de carbono, aqui nós temos somente 1, então nós temos que providenciar o balanceamento. Então, vai ficar aí 1 mol de álcool etílico reagindo com 3 mols de água, produzindo 2 mols de gás carbônico, 3 mols de água. Então, 1 mol de álcool etílico produz 325 kcal. Observando as equações, podemos perceber que no primeiro caso nós temos uma forma que não é do álcool etílico. Então, descartamos a primeira equação. Na segunda, nós temos a mesma fórmula. Na terceira, que é da letra C, também temos uma fórmula que não corresponde à forma do álcool etílico, assim como na letra D e como na letra E. Então, a alternativa correta, que corresponde aí à equação de combustão de 1 mol de álcool etílico, é a letra B, certo? Atividade 2. São dadas aí 5 equações, onde nós temos a representação de cada uma delas com as suas respectivas variações de entalpia. Dentre essas equações, tem variação de entalpia representando ao mesmo tempo calor de formação e calor de combustão, quais delas? Então, inicialmente, vamos lembrar os conceitos do que é calor de formação e o que é o calor de combustão. Então, uma equação de combustão é aquela em que o combustível reage com o gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água, ou apenas um deles. Lembra no slide anterior que eu disse para vocês que uma reação de combustão ela também pode liberar apenas o gás carbônico ou a água? Bom, e o que é a reação de calor de combustão? É aquela em que, nos reagentes, há a presença apenas de substância simples, que é aquela formada por um único tipo de elemento químico. Bom, então vamos analisar a equação 1. Nós temos o grafite reagindo com o hidrogênio, formando CH4. Então, nós percebemos que nessa representação da situação 1, nós temos uma equação onde apresenta o calor de formação, porque nós temos substâncias simples formando uma substância composta. A situação 2, carbono grafite reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico. Então, nesse caso, é uma reação de combustão, porque forma um dos produtos que identificam uma equação de combustão. E, ao mesmo tempo, também é uma equação de formação, porque nós temos a formação do CO2 através das substâncias simples, carbono, grafite e oxigênio. Então, a 2 também, nesse caso, representa o calor de formação e combustão. A 3 é gás hidrogênio reagindo com oxigênio formando água. Então, nós temos um dos produtos formados na equação de combustão, que é a água, e também temos a formação da água através das substâncias simples, que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, a situação 3 também representa o calor de formação e combustão. Situação 4, nós temos carbono sólido formando carbono gasoso. Então, nesse caso, nós temos somente a representação de uma equação de calor de formação. E na 5, nós temos carbono grafite mais hidrogênio formando C6H6. Nesse caso, nós temos uma reação que representa calor de formação. Então, de acordo com a atividade pedida, somente a letra B representa ao mesmo tempo calor de formação e calor de combustão, certo? Atividade 3. O metano, que é o CH4, também conhecido como gás do lixo, ao sofrer combustão, apresenta entalpia padrão de combustão igual a 890 kJ por mol de energia liberada. A letra A. Escreva a reação de combustão do metano, indicando a entalpia padrão de combustão dessa reação. Então, já sabemos que o combustível é o CH4. Para sofrer combustão, tem que haver a presença do comburente, que é o oxigênio. E sabemos que numa reação de combustão, se ela for completa,
ela vai ter como produto gás carbônico e água, liberando aí 890 kJ por mol. Então, essa é a representação da nossa equação. Vamos verificar se ela está realmente balanceada. Então, nós temos aqui um carbono. Temos 4 hidrogênios. Aqui nós temos 2 hidrogênios, então nós devemos multiplicar por 2 para igualar essa quantidade de hidrogênio. Aí, conseguimos aqui balancear também o oxigênio, com 2 oxigênios aqui, mais 2, 4, aqui 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar a equação aí, 1 mol de CH4 reagindo com 2 de oxigênio, produzindo 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. E a variação de entalpia de combustão dessa equação é 890 kJ por mol, certo? Letra B. Sabendo que a massa molar do metano é 16 gramas por mol, calcule a massa desse gás, que ao sofrer combustão apresenta o calor de combustão de 222,6 kJ de energia liberada. Bom, então vamos copiar essa equação aqui para baixo e temos que 1 mol do metano corresponde a 16 gramas. Né? Se eu pegar lá a massa do carbono, que são 12, mais a massa de 4 hidrogênios, 4, 12 mais 4, 16. Então, onde eu consigo esse valor aí, que são as massas atômicas lá da tabela periódica. Então, 1 mol de CH4 vai liberar 890 kJ. Então, quanto de massa eu preciso para que libere 222,6 kJ por mol? Então, a gente vai fazer aqui uma regra de 3, onde eu vou multiplicar o 16 pelo 222,6 de energia liberada e dividir pelo 890 de energia liberada. Então, vou fazer uma continha aí, né? 16 gramas por mol vezes o 222,6, lembrando que o valor é negativo, então eu devo considerar, e dividir pelo 890. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Quilojoule, vamos eliminar, né? Temos aqui a multiplicação, que vai dar aí 3.561,6, dividindo por 890. Lembra que são valor negativo por valor negativo, vai dar aí um valor positivo de 4 gramas de metano. Então, para obter 222 quilojoules da combustão do gás metano, nós precisamos de uma massa de 4 gramas desse combustível, certo? Atividade 4. Muitos carros utilizam o álcool etílico como combustível. Sabendo que a sua combustão total é representada pela equação química balanceada, então o álcool etílico reage com 3 mols de oxigênio, produzindo 2 mols de gás carbônico e 3 de água, e liberando 327 kcal por cada 1 mol desse combustível que sofre combustão. Então, qual é a quantidade de calor liberada na queima de 141 gramas desse álcool? Então, vamos lá, copiar essa equação aqui. Então, nós temos que calcular a massa inicialmente do álcool etílico, porque ela não foi dada. Então, nós temos que 2 átomos de carbono, cada um com massa 12, vamos ter 24. Depois, temos 5 átomos de hidrogênio mais 1, 6, vezes massa 1, 6. Temos 1 oxigênio, multiplicado pela sua massa, 16. Então, vai dar 16 mais 6 mais 24, que vai dar um total aí de 46 gramas por cada 1 mol desse combustível que sofre combustão. Então, 1 mol, 46 gramas, vai liberar a quantidade de 327 kcal. O exercício pergunta quanto de energia vai liberar se queimar 141 gramas desse combustível. Então, fazer aí uma regra de 3, multiplicando 141 vezes o 327 e dividindo pelo 46 gramas. Lembrando que a nossa incógnita, o que nós estamos procurando, é o calor de combustão. Bom, então 141, vamos aqui eliminar grama. 141 vezes 327 vai dar
menos 46, 147 dividido por 46, que vai dar um total aí de menos 1.002,33, que significa aproximadamente 1.000 quilocalorias de energias liberadas. Atividade 5. Faça uma pesquisa sobre temperatura e calor, com a finalidade de contribuir para a melhor compreensão do conceito de energia, variação de energia envolvida nos processos. Explique por meio de desenhos e ou justifique a diferença existente entre o calor e a temperatura. Justifique a sua resposta com base nos conceitos abordados durante todo o processo das atividades de pesquisa. Bom, como é uma pesquisa, vocês vão ter aí diferentes conceitos, encontrar diferentes conceitos, porém, algumas informações importantes eu trouxe aqui. Então, vamos lá. Inicialmente, na termofísica, o termo calor e temperatura são sinônimos, são considerados sinônimos. Bom, mas o que significa um e o que significa outro? Calor designa a troca de energia entre corpos. Já a temperatura caracteriza a agitação das moléculas de um corpo. O calor é considerado como energia calorífica, que é caracterizado pela transferência de energia térmica. A energia térmica é a energia que flui de um corpo de maior temperatura a outro de menor temperatura, quando há diferença de temperatura entre ambos. Já a temperatura é uma grandeza física e é designada como energia cinética, que está relacionada com o movimento ou agitação das moléculas e também ao estado térmico de um corpo, se é quente ou frio. No Sistema Internacional de Medidas, o calor é medido em calorias, cal ou joules. Já a temperatura é medida em graus Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. O calor é tratado como calorimetria, então que é uma parte da física que estuda o calor, ou seja, a transferência de energia de um corpo para outro. A calorimetria envolve muitos conceitos importantes da termologia, como calor, caloria, temperatura, calor específico, calor sensível, calor latente, capacidade térmica, equilíbrio térmico, condução, convecção, irradiação, fluxo de calor, dentre outros. Então, quando a gente fala de calorimetria, nós estamos referindo a todas essas terminologias. Para calcular a quantidade de calor, nós utilizamos essa expressão matemática, onde o Q significa calor específico, que é a constante de uma substância que corresponde à quantidade de energia para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância, onde Q é igual a C vezes M vezes ΔT, o que é a quantidade de calor absorvida em joule ou caloria, o C é a constante, que é o calor específico, o M é a massa, que é dada em quilograma, e o ΔT é a variação de temperatura, em Kelvin ou graus Celsius. Já a temperatura, para se medir a temperatura, é usado um termômetro feito de mercúrio, cujo valor pode ser apresentado nas escalas Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. Bom, vamos a alguns exemplos que diferenciam a temperatura de calor. Então, alguns exemplos de como diferenciar calor e temperatura. A chama de um fósforo tem temperatura de mais de 2.000 graus Celsius. E a quantidade de calor que ela é capaz de transferir é muito pequena. Se você colocar a mão dentro da água em temperatura ambiente, depois colocá-la em água morna e em seguida colocar novamente sua mão na água em temperatura ambiente, perceberá que essa água está mais fria, quando, na verdade, a diferença de temperatura entre a sua mão e a água favoreceu uma maior troca de calor. Interessante, não é?
Bom, quando encostamos em objetos metálicos, percebemos que eles parecem frios. Isso acontece devido à sua boa capacidade de absorver ou transferir calor. Sua temperatura geralmente é igual à do ar e dos outros objetos ao seu redor. Vamos a mais um exemplo. A temperatura é uma das grandezas que determina o estado físico das substâncias. No entanto, para que ela mude, é necessário que ocorram trocas de calor ou grandes mudanças de grandes mudanças de pressão. Bom, se a aula te ajudou de alguma forma a resolver as atividades, peço que deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida, peço que registre nos comentários, assim poderei ajudá-lo. Aguardo você na próxima aula.